Bom dia, hoje 12 de abril de 2023 e nós estamos hoje comemorando 15 anos de aniversário aqui do nosso caçula, do Daniel. E hoje ele não tem presente, não tem festa, é festa de 15 anos, eu não tenho um carro para dar para ele, eu não tenho uma moto para dar para ele. E essas realidades, embora elas sejam coisas boas e que, se tivéssemos condições, gostaríamos de dar para ele como um símbolo do nosso apreço, da nossa afeição, do nosso amor, porém nos falta estas realidades, né? Mas nós temos algo que é muito maior do que isso. Nós temos a graça do Senhor e temos a palavra profética de Deus escrita e, portanto, esta palavra maravilhosa é a maior herança que um pai pode dar para seu filho. Hoje estamos eu, a Deusira, a mamãe, a Caliandra, a maninha e a Aquilei está em Natal. Então hoje nós estamos aqui meditando na palavra, nossa mesa café da manhã, e ele está se preparando para ir para a escola e já amanhecemos com grande alegria e comemorando e cantando parabéns ao Senhor. Mas agora é o momento da leitura da Bíblia e com certeza este texto sagrado é a maior herança que um pai pode dar para seu filho. E a minha oração é que ele seja servo do Senhor, que ele tenha alegria como um missionário. E eu me lembro da frase de David Livingstone: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. E, portanto, se o Daniel se tornar um missionário, para mim será uma alegria muito maior do que se ele fosse um rei aqui na terra, do que ser um mero médico ou um mero engenheiro. Que ele seja um médico missionário, um engenheiro missionário, servindo a glória do Senhor. Então hoje são 15 anos que nos enche de muita alegria. E eu deixo para o meu filho o Salmo de número 23, Salmo de Davi, que diz o seguinte: Daniel, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na verdade, de nada terei falta se o Senhor é o meu pastor, se ele for o seu pastor. Eu, como pai, como pastor dele também, eu me alegro em ter Cristo Jesus como o pastor da minha vida. E desde que Deus me deu a graça de saber que eu ia ter um filho, antes mesmo dele ser formado, eu já orava e já consagrava o meu filho ao Senhor. E todos os dias assim faço, consagro e oro por ele, e peço que Deus o livre do mal, que Deus esteja preparando uma esposa para ele, que ele se desenvolva com inteligência, com sabedoria, assim como Deus abençoou Salomão, não somente com sabedoria, mas também com riquezas e glória. Esteja abençoando meu filho. E lembro que Deus nos chamou para sermos cabeça e não cauda, e, portanto, quando nos submetemos ao Senhor e obedecemos a sua palavra, estas promessas se cumprem em nossa vida. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. A alma verdadeiramente desfruta de paz e de alegria, Daniel, quando ela está sendo conduzida pelo Senhor, quando está em submissão, ouvindo a sua voz. As ovelhas do Senhor ouvem a sua voz e o seguem, e, portanto, são levadas por ele a lugares de abundância e de prosperidade. Deus nos leva para estas realidades. Refrigera a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Tudo o que Deus faz é para a glória do seu nome, é para exaltar o seu nome, é para que seu nome seja santificado em toda a terra. Portanto, quando você se submete ao Senhor, quando busca a sua face e conhece, prossegue em conhecê-lo, você estará sendo por ele abençoado e desfrutará das riquezas celestiais, das bênçãos prometidas por ele. Ele será a sua justiça e também você caminhará neste caminho que agrada ao Senhor, as veredas da justiça. É Ele quem nos guia por estas veredas, e a minha oração é que você esteja sendo guiado pelo Senhor nas veredas da justiça, que fale a verdade, que seja honesto, que tenha caráter e que seja irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Meu filho, a Bíblia
ela não romanceia a vida. A vida é luta, viver é lutar. Deus nos chama para lutarmos, para combatermos o bom combate. E ele nos mostra que no mundo teremos aflição, que passaremos por tribulações e por angústias. Então eu quero dizer para você, meu filho, a vida não é fácil. Você vai enfrentar aflições e lutas e dificuldades. Mas se o Senhor for o seu pastor, você vai caminhar pelo vale da sombra da morte, por este mundo, porque na verdade este mundo é um vale da sombra da morte, e você será conduzido pelo Senhor, e ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não precisará temer a mais ninguém. Como dizia o general Gardner, americano, uma frase muito apropriada para o cristão: eu temo a Deus, não tenho que temer a mais ninguém, portanto não temerei mal nenhum. Por que não temerei mal nenhum? Porque você teme a Deus. Se você temer a Deus, você não vai precisar temer o terror que se propaga ao meio-dia ou o terror que se propaga à meia-noite. O homem não poderá fazer mal à sua alma, talvez poderá ferir o seu corpo, mas a sua alma, ela está preservada e guardada pelo Senhor, e portanto você não tem que temer a morte. Como Jesus disse aos discípulos: vocês não devem temer os homens, temam a Deus, porque Deus pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Então tema a Deus, meu filho, e seja submisso à sua vara, ao seu cajado, aceite a sua disciplina. O homem que teme a Deus é aquele que aceita a correção do Senhor, aceita a sua disciplina, aceita a sua palavra, sabendo disso, que Deus está aperfeiçoando o caráter. Portanto, o bordão, o cajado, eles são instrumentos que consolam o coração do crente. O filho, ele é corrigido porque o pai o ama. O pai que ama o filho sempre o disciplina. Se o filho está sem correção, é porque é bastardo, não é filho, diz a Bíblia. Então, meu filho, se submeta à direção de Deus, ao cajado do Senhor, à palavra do Senhor. Aqui o salmista conclui este salmo dizendo assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Tem uma música cantada por Mussum que ele diz assim: não tenha medo do teu inimigo, se este inimigo vier contra você. Você não tem que ter medo, meu filho, de maneira nenhuma, nem do mundo, nem da carne, nem de Satanás. Se você teme a Deus, ele será o seu protetor. A Bíblia diz que os seus anjos estarão acampados ao seu redor. Como o salmista diz, ele prepara uma mesa na presença dos seus adversários. Você andará e não será atingido, nenhuma flecha, nenhum terror. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 cairão à sua direita. Porque a mim se apegou com amor. Se você se apegar a Cristo, você não precisará temer nem homens, nem demônios, nem coisa alguma, nem o sistema corrupto deste mundo, porque Deus estará com você, porque a unção do Senhor estará sobre você. Você terá o Espírito Santo, e o Espírito Santo lhe encherá de coragem, de sabedoria. Então tema a Deus, meu filho, para que você não venha temer a homem nenhum, e saiba que você será vitorioso. E, sim, terá inimigos, você terá adversários, esta é uma realidade. Não subestime isso, esteja sempre atento aos falsos amigos, que Deus o livre dos falsos amigos, aos falsos irmãos, muitas vezes até dentro da igreja. Você sabe disso, tem me acompanhado nestes 15 anos, eu tenho 25 anos de pastoreio, e nestes 15 anos meus filhos já estão comigo. Este é o 8º estado, portanto ele já se mudou demais, né? Várias escolas, e muitas vezes isso afeta e gera algumas aflições, mas também gera maturidade, e ele vem amadurecendo e vem crescendo diante de Deus e diante dos homens. E nós nos alegramos porque nosso filho, ele tem sido uma bênção, tem sido um orgulho, tem sido uma alegria. Não é um filho problemático, é como todas as crianças, como todos os jovens e todos os adolescentes, porém é um filho que obedece e está na casa do Senhor, louvando a Deus, aprendendo a adorá-lo, e portanto nós entendemos que ele está sendo conduzido pelo Senhor. E por último ele diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então nunca perca de vista a eternidade, Daniel. Esteja olhando para a eternidade. O grande alvo do nosso coração é a eternidade. Almejamos a eternidade, almejamos a glória, almejamos o reino de Deus. Sabemos que estas coisas nos seguirão. Se o Senhor é o seu pastor, a bondade e a misericórdia lhe seguirão. Todas estas bênçãos
O Senhor diz lá em Deuteronômio: virão sobre ti e te alcançarão, meu filho, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então estas realidades lhe alcançarão, elas lhe perseguirão, você não precisará lutar por elas. Deus lutará por você, porque Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Então confie no Senhor, espere nele, que você vai voar como as águias, você vai correr e não vai se cansar, você vai caminhar e não vai sentir fadiga. Deus é o seu maior tesouro e este é o maior bem, a maior herança que eu como pai, que a Deusira como mãe, pode dar para o filho, tanto para Daniel como para Caliandra, como para Quileí, minha filha. Um beijo aí em Natal. É a palavra de Deus e eu louvo ao Senhor porque Deus é quem me revelou estas coisas, Ele é quem me chamou das trevas para a sua luz e oro para que assim também o Daniel esteja crescendo diante do Senhor. Sim, gostaríamos de dar uma roupa, gostaríamos de dar uma moto para ele ou outras realidades, um console talvez, mas um celular que ele não tem, e todas essas realidades a gente gostaria de dar, mas nada disto importa. O que importa realmente é Cristo, o Senhor e Salvador, como o maior tesouro, o maior bem em seu coração. E os santos que há na terra, a igreja, temos a oração, a cobertura aqui em Panguaçu, da Igreja de Cristo, dos irmãos que o amam, e portanto assim rogamos que Deus conceda a ele amigos verdadeiros, que Deus conceda a ele uma mulher temente ao Senhor, que ele esteja sempre diante do Senhor, que ele se prepare para se formar com louvores, e nós estamos assim ajudando ele nesse aspecto, neste mundo corrupto, que ele venha a temer a Deus e a andar neste caminho estreito e apertado. Amém, glória a Deus por este momento precioso. Vamos agora tomar café, vamos orar agora, louvando ao Senhor. A mãe vai fazer essa oração? Vamos orar então. Santo Deus e Pai, te damos graças, Senhor Deus, por esse dia maravilhoso, pelas tuas misericórdias que são renovadas para conosco. Aleluia, Senhor Deus, ao teu santíssimo nome. Obrigado a Deus pelo pão de cada dia, te rogamos as tuas bênçãos durante todo esse dia, que nós estamos com o coração cheio de alegria, de regozijo por mais um ano de vida que o Senhor concede ao nosso filho. Que o Senhor torne, Senhor Deus, um varão aprovado diante do Senhor. O Senhor sabe esse nosso pedido diante do teu trono todos os dias. Que o Senhor o cubra de bênçãos, que o Senhor alegre o seu coração em todo o tempo. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pelo que ainda fará. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Daniel quer falar? Obrigado aí, né, por tudo. Ele é assim mesmo. Caliandra quer falar? Poucas palavras. Parabéns, Daniel. Ela está se escondendo aqui, mas não sei porquê. Nós mulheres de manhã estamos assim. É verdade. Eu então concluo este momento com uma oração. Obrigado, Senhor, Pai maravilhoso, pelo filho que me destes. Obrigado por minha família. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Obrigado pela obra de Cristo Jesus, que se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Pelo seu sacerdócio, pelo poder que há no sangue de Jesus que nos redime, por ter nos chamado para a perfeição, pela santidade. Obrigado, Senhor, pela tua justiça em nós. Nós te louvamos, ó Senhor, e te apresentamos o Daniel nos seus 15 anos e te agradecemos pelo privilégio que temos de tê-lo conosco, Senhor. Que o Senhor o conduza em vitória, em triunfo, que estas bênçãos o persiga, que ele tenha o teu temor em seu coração, que ele saiba esperar em ti, ó Deus, uma esposa, que ele, ó Deus, esteja dedicando a ti a sua vida como um barro, ele se coloque em suas mãos e que ele, ó Deus, venha a ser um homem bem-sucedido onde quer que ele esteja, Senhor, que ele guarde a sua palavra em seu coração. Se o Senhor o chamar para o pastoreio, Deus, nós nos alegraremos com isso, mas seja onde ele for, que ele seja um servo fiel e comprometido com a sua palavra, Senhor. Seja um bom médico, seja um bom professor, um bom engenheiro, um bom empresário, que ele seja, Senhor, antes de tudo, um bom cristão, para a glória e honra do teu nome, Senhor.
Nós te louvamos por este dia, que o Senhor o abençoe, o livre do mal, o livre da língua ferina, o livre dos enganadores, dos perversos, que o Senhor o livre, ó Deus, de cometer pecados contra ti, que o Senhor o livre do mal, como diz a sua palavra. Deus, nós oramos mesmo sem saber orar como convém, mas te agradecendo, porque há 15 anos atrás o Senhor nos deu um filho, o Senhor nos atendeu a nossa oração, nos dando um filho varão. Eu te louvo por cada um deles, pela Quileí, pela Caliandra, e te louvo também pela igreja que me confiaste, os filhos espirituais, os quais eu tenho cuidado, ó Deus, com temor e tremor, os quais eu te apresento todos os dias. Que o Senhor cuide da igreja presbiteriana de Panguaçu e suas congregações, e abençoe, ó Deus, este trabalho, para que cresçamos para a glória e honra do teu nome. E nossa oração é que o Daniel cresça como um homem forte, de caráter irrepreensível, e que o caráter de Cristo Jesus seja formado nele. Esta é a minha oração e a minha gratidão por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Muito obrigado, Senhor, hoje, em nome de Cristo Jesus e para todos sempre. Amém. Amém. Um beijão a todos. Adiós.